Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Myles Munroe. Obstáculos para a resposta da oração. Reconhecer e superar os obstáculos para as respostas de oração protegerá seu potencial de oração e lhe dará a motivação e a perspectiva certas para orar. A oração é a maior de todas as oportunidades e de todos os privilégios oferecidos para alguém que está em Cristo. Por causa do poder da oração, o adversário se empenha em fazer com que as orações pessoais e da igreja sejam ineficazes. Satanás sabe que a igreja é tão poderosa quanto é sua vida de oração. Por isso, ele vai usar concepções erradas sobre a oração para enfraquecer nosso potencial de orar. Essas concepções erradas são obstáculos a ser superados quando nos referimos às orações não respondidas. Alguns desses obstáculos podem ser os amigos bem próximos, com quem você convive por algum tempo. Isso torna mais difícil o reconhecimento e o afastamento desses obstáculos. Neste capítulo, gostaria de ressaltar um bom número de crenças errôneas sobre a oração. Dessa forma, você poderá comparar e perceber como são diferentes daquilo que a palavra de Deus define como oração. Superar esses obstáculos com a ajuda da graça de Deus o ajudará a compreender verdadeiramente o propósito e o poder da oração. Em primeiro lugar, aprender sobre a oração, mas não praticá-la. O primeiro obstáculo é o desejo apenas de ler sobre a Bíblia e a oração, em vez de estudar a própria palavra e se equipar em oração. Ganhamos uma falsa sensação de satisfação quando aprendemos sobre alguma coisa, mas de fato não a praticamos. Consideramo-nos como parte de nossa vida, mas isso ainda não alcançou nosso coração, nem subiu da teoria para a prática. Satanás gosta quando lemos sobre algo que deveríamos fazer, mas nunca chegamos de fato à prática. Quando compramos livros sobre a oração e a Bíblia, mas nunca chegamos a fazer o que os livros dizem. Quando compramos fitas cassetes de estudos, mas jamais praticamos o que ouvimos. Isso é como comprar um livro de culinária e jamais cozinhar. Quantos livros de culinária as pessoas têm em casa que jamais utilizaram? Muitos cristãos leem na Bíblia como deveriam receber as respostas de suas orações e sentem-se inspirados. Eles podem dizer: Daniel orou, José orou, e olha os resultados que tiveram. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago capítulo 5, verso 16. Eu deveria orar também. No entanto, jamais se dispõe a fazer um compromisso com Deus nesse sentido. Temos a falsa ideia de que se soubermos alguma coisa sobre o assunto da oração, de alguma forma já oramos. Por exemplo, você pode ter compreendido verdades importantes sobre a oração pela primeira vez lendo este livro. Pode estar dizendo: isso é poderoso e pode mudar minha vida. No entanto, sem aplicar esses princípios, seu conhecimento não será de nenhuma ajuda em sua vida espiritual. A maior causa de orações não respondidas é nos tornarmos especialistas no conhecimento sobre a oração, mas não mestres na prática dela. O melhor caminho para a oração é orar. Em segundo lugar, concordância mental
em vez de ação. Esse obstáculo é uma variação do anterior. Concordar mentalmente com algo é tão parecido com a fé que algumas pessoas têm que mal se vê a diferença entre as duas. Concordar mentalmente significa aceitação intelectual da palavra como verdadeira, admirando-a e concordando com ela, mas sem permitir que tenha qualquer impacto na vida, de forma que não adianta em nada. De fato, concordância mental concorda com Deus, mas não crê nele. A pessoa que concorda mentalmente afirma que a Bíblia inteira veio de Deus, que é a revelação de Deus e cada palavra é verdadeira. Porém, quando chega a crise, ela diz: eu sei que a Bíblia é verdadeira, mas ela não funciona para mim. Ela sempre cita as Escrituras, que de fato não crê. Por exemplo, ela pode mentalmente afirmar a promessa: e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Mas jamais confiar que, em sua própria vida, Deus pessoalmente aplicará esse verso. Uma pessoa que concorda mentalmente com a palavra de Deus diz: o que tu dizes é maravilhoso, e deixa isso ali. Posso imaginar a resposta de Deus: obrigado, agora quer fazer o favor de praticar? Tal pessoa pode até saber muito sobre a palavra, mas com relação à sua vida espiritual, ela é um fracasso. O verdadeiro cristão é um praticante da palavra e não um ouvinte. Veja Tiago capítulo 1, verso 23. O cristão constrói sua casa sobre a rocha, enquanto o que concorda mentalmente constrói sobre a areia. Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27. A única maneira das promessas de Deus se tornarem realidade em sua vida é você começar a agir sobre elas, mas não pode fazer isso sem fé. Na verdade, a palavra promessa já requer fé. Se eu lhe prometer algo, isso implica dizer que você ainda não o tem. Por isso, precisa crer que eu lhe darei. Tudo que Deus disse que nos dará é parte das promessas de Deus. Ele nos diz: prometo que farei isso por você, mas na verdade já está feito. Quero que você creia que o que prometo é real. Já está feito, porque sempre cumpro as promessas que faço. Uma variação da concordância mental é o conhecimento sensitivo. Essa é a atitude do que diz: se não posso ver, então não é real. Crerei quando puder ver. A Bíblia nos diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos, 2 Coríntios 5:7. Isso significa que fé e conhecimento sensitivo não são compatíveis. Fé é a substância e a evidência das coisas que seu sentimento de conhecimento não pode ver. Veja Hebreus capítulo 11, verso 1. O sentimento de conhecimento tem se tornado um de nossos maiores obstáculos para a fé, porque em muitas culturas somos treinados e condicionados a viver somente pelos nossos 5 sentidos. Se não podemos analisar uma coisa e, empiricamente, concluir que algo funciona de verdade, então não cremos que é verdadeiro. No entanto, Deus diz que o que ele prometeu já é uma realidade, mas não se tornará real diante de nossos olhos até que creiamos que é real antes de vermos, pela completa confiança em Deus e sua palavra. É assim que a fé funciona. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Note com cuidado que esse verso não diz que a fé é a evidência das coisas que não existem, mas que a fé é a evidência das coisas que não se podem ver. Por exemplo,
Você não pode sempre ver como Deus atende às suas necessidades, porém ele diz: eu já atendi, creia-me. Essa é a fé viva. Se você viver de outra forma, só vai conseguir pressão alta, depressão e medo. Você vai viver frustrado porque vai tentar imaginar como atender suas próprias necessidades, quando você não tem essa capacidade. Deus diz: vou suprir todas as suas necessidades. Já tenho tudo preparado. Confie em mim. Se você tem concordado mentalmente com a verdade, mas não agiu sobre ela, você tem vivido abaixo dos seus privilégios por tempo demais. Você precisa passar a viver pela fé que Deus lhe deu para que a palavra dele comece a acontecer em sua vida. As pessoas dizem: bem, preciso de mais fé. Fé é fácil de se obter, pois ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Ao receber a palavra, a sua fé cresce. Todas as vezes que você ouve ou lê a palavra de Deus e a põe em prática, sua vida espiritual fica ainda mais fortalecida. Não se pode receber a palavra de Deus sem que haja uma mudança para melhor. A palavra é uma semente e, quando encontra solo fértil, ela cresce por causa do poder que está nela. Em Tiago 1:22 lemos: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse verso distingue a pessoa que concorda mentalmente daquele que tem fé. Tiago diz que se você acha que somente ouvir a palavra fará alguma diferença, você está se enganando. Você precisa aprender a aplicar o que ouviu, crendo e depois agindo sobre isso. Jesus disse aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: o segundo. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Mateus, no capítulo 21, os versos 28 ao 31. O primeiro filho concordou mentalmente com o que o seu pai lhe pedira, mas ele nunca se levantou e agiu. Embora o segundo filho, a princípio, se mostrasse rebelde, acabou concordando com o pai e fez o que lhe fora pedido. Jesus estava nos mostrando que não basta dizer que cremos. Temos de viver nossa fé, fazendo o que Deus pede que façamos. Não devemos apenas concordar com a palavra, mas vivê-la. Em terceiro lugar, ouvir a palavra, mas não internalizá-la. Outro grande obstáculo à oração respondida é ouvir a palavra, mas não internalizá-la. Pular esse degrau é comprometer toda a saúde espiritual, pois é necessária uma internalização da palavra para que ela tenha impacto em nossa vida. Quando não interiorizamos a palavra, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Satanás rouba a palavra de tal maneira que não tenha nenhum impacto em nossa vida. Jesus disse: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Mateus 13:19. A afirmação acima é parte da parábola do semeador. Essa parábola apresenta a palavra de Deus como uma semente, enquanto vários tipos de atitudes humanas são representados por diferentes tipos de solos. Quando a semente é plantada ao longo do caminho, isto é, quando a palavra não se torna a parte central da vida de uma pessoa, o inimigo vem imediatamente e a rouba. Em seu desejo de destruir a obra de Deus em nossa vida, o primeiro interesse de Satanás
não é tirar nosso dinheiro ou nossa saúde. Essas coisas não são tão importantes quanto a fome de nossa vida espiritual, a palavra de Deus. Cristo disse que o inimigo chega imediatamente para roubar a palavra de Deus. Isso significa que mesmo que você esteja lendo este livro, o inimigo está tentando roubar-lhe a verdade. Imagine-o dizendo: se eles começarem a praticar esse livro, vou ter problemas. É por isso que o ponto crítico para você, em termos de vida espiritual, não é tanto enquanto você estiver lendo este livro, mas na hora em que você voltar a fazer as outras atividades. Se você, conscientemente, não aplicar estas verdades à sua vida, o inimigo vai tentar fazer com que esqueça o que acabou de ler. Quando você começa a preparar uma refeição, assistindo às notícias da televisão ou conversando com outra pessoa, as notícias desaparecem, a não ser que você as internalize. Jesus, frequentemente, terminava seus ensinos dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, por exemplo, Mateus 13, 9, Marcos 7,16 e Lucas 14,35. Jesus sabia que as pessoas estavam ouvindo suas palavras. No entanto, disse-lhes verdadeiramente: minhas palavras precisam ser estabelecidas em seu coração. Se fizermos isso, seremos abençoados. Tiago, capítulo 1, nos versos 23 ao 25. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e vai-se e se retira, para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse tal será bem-aventurado no que realizar. Gosto de como a Living Bible parafraseia as ordens de Jesus em Apocalipse 2:7. Que esta mensagem penetre nos ouvidos de todos aqueles que ouvem o que o Espírito está dizendo às igrejas. Deixe a mensagem penetrar pelos seus ouvidos. Focalize-se naquilo que você leu e ouviu da palavra de Deus e deixe que ela permeie seu espírito. A Bíblia chama esse processo de meditação. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a meditação tinha um grande valor. A maioria dos cristãos já não mais pratica a meditação e por isso perdem muitos benefícios da leitura bíblica. Talvez isso se deva a uma má compreensão da palavra meditação. A meditação bíblica é muito diferente da meditação transcendental, a prática das religiões orientais. A meditação transcendental envolve mantras e encantamentos, enquanto a meditação bíblica se concentra somente na palavra de Deus. Quando aconteceu de Josué se tornar o líder dos israelitas, o Senhor lhe disse: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. E depois adicionou: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, verso 8. Como Josué seria próspero e bem-sucedido? Meditando na palavra, para que se tornasse parte de sua vida e prática. Paulo também instruiu Timóteo nos caminhos de Deus, dizendo-lhe: medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo 4,15. A palavra grega para meditar nesse verso é melitao, que significa revolver na mente. A meditação bíblica não é de repetição de mantras, mas o uso da mente, examinando algo repetidas vezes, com o propósito de uma melhor compreensão de todas as suas verdades e aplicações, e depois abraçar essas verdades, aplicando-as completamente em toda a sua vida.
A meditação pode ser comparada ao processo de ruminação, quando a vaca masca seu alimento. A vaca tem 2 estômagos. O primeiro recebe e guarda o alimento ingerido. Quando a vaca está satisfeita, ela procura um lugar agradável e fresco onde possa assentar-se e ruminar a grama. O alimento volta para sua boca e ela o masca novamente. A ruminação é um processo pelo qual a vaca digere seu alimento, de tal forma ajustado que poderá ser digerido pelo segundo estômago. Dessa forma, a comida se torna fonte de força e vida para o animal. A Bíblia diz que também devemos nos submeter a um processo duplo para absorvermos a palavra de Deus em nossa vida. O primeiro processo é receber a palavra. Ler a Bíblia ou ouvir um ensino bíblico é como a palavra é inicialmente colocada em seu primeiro estômago, seu coração. Veja Mateus 13:19. Para receber força e vida espiritual dela, no entanto, você precisa meditar nela, digeri-la, de tal forma que ela seja parte de você, permeando todo o seu ser. Uma vantagem que temos hoje, que pode ajudar nossa digestão, é a disponibilidade do material gravado, que pode ser ouvido quantas vezes quisermos e extrair um grande benefício deles. Note com cuidado: Satanás não deseja que você pratique a meditação, porque é nesse estágio que a palavra de Deus pode tornar-se um canal para as orações respondidas. Apenas sentar-se ou ouvir um bom estudo no domingo pela manhã e na quarta-feira à noite não é a chave para o sucesso, mas absorver a palavra é. Lembre-se de que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Mateus 13:19. Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12. Se Satanás pode roubar-lhe a palavra, ele também pode roubar o que Deus colocou em você para que cumprisse os propósitos dele em sua vida. Às vezes, logo depois da igreja, pessoas bem-intencionadas virão até você para conversar sobre coisas que não estão relacionadas com a mensagem do pastor, e isso mudará totalmente seu foco e sua atitude. Sempre peço à minha congregação que passe alguns momentos no final do culto em oração e meditação para que possamos pensar naquilo que o Senhor acabou de nos ensinar e isso se torne parte de nossa vida. Quando isso acontece, o diabo não pode roubar a palavra, porque Deus agora tem alguma coisa para poder usar para realizar a vontade dele. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal. Se inscreva aqui no canal. Logo você vai ver um sininho. Quando você tocar no sininho, você vai ver a palavra todas. Clique em todas, porque todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.